Aqui eu divido com vocês um pouco do que é essa escalada analítica nas empresas de uma forma um pouco mais detalhada. Então, na perspectiva de análise, né, o que a gente está falando? As áreas de negócios das empresas, elas têm evoluído e avançado cada vez mais na questão de uso da informação para fins analíticos, né? Esse uso ele está muito mais ligado à necessidade de negócio, então é algo que sai muito mais das mãos das áreas de negócios do que da própria área de TI, né? Porque, diferentemente, fazendo um paralelo de quando o desafio e o diferencial era desenvolver sistemas, né? Ter sistemas. Nesse momento, a tecnologia tinha um papel de protagonismo, porque ela era a área responsável por resolver isso e colocar isso em operação. Aqui, quando a gente fala de escalada analítica, a gente está falando primeiro de uma conexão com os sistemas, porque a escalada analítica ela acontece devido ao armazenamento das informações por conta do número cada vez maior de sistemas. Então, essas informações armazenadas de forma estruturada, elas começam a possibilitar o uso dela para outras finalidades. E essas finalidades estão do outro lado da fronteira, né? Vamos dizer, a fronteira entre tecnologia e áreas de negócio. Então, qual que é a escada evolutiva desse uso analítico? Quando a gente fala, olha, a empresa ela tem baixa maturidade ou tem alta maturidade na escalada analítica, né? No uso de informações para fins analíticos. Quando a gente está falando de uma empresa de baixa maturidade, ela está lá no primeiro degrauzinho, então ela usa informação para análises descritivas só. Então, a área de produção quer saber o que foi produzido num período específico, né? Produzido num período específico por uma determinada planta em uma determinada máquina, por exemplo, falando de um caso de indústria. Então, nesse primeiro degrau, o que aconteceu, olhando para o passado, que é o tal lá do olhar no retrovisor, isso tudo era atendido. Isso aqui era possível de ser feito já lá atrás, com outras tecnologias, né? Tecnologias mais básicas. Relatórios simples, muitas vezes até antes do BI, extraídos diretamente dos próprios sistemas. Então, através de relatórios, né? Relatórios dentro dos próprios sistemas. Isso acabou se tornando uma coisa muito mais cara do que a construção de um BI centralizado, né? Além de se juntar a informação toda num único lugar. Depois, o segundo nível é o nível diagnóstico, ou seja, a empresa, as áreas de negócios, analiticamente, conseguem descrever com precisão o que aconteceu e conseguem também, no segundo degrau, entender as causas. Então, se uma máquina produziu menos, ela tem acesso à informação de manutenções das máquinas, por exemplo, e ela consegue dizer precisamente o porquê daqueles resultados descritivos. Basicamente isso. O terceiro nível, seguindo na evolução, é o nível preditivo. Ou seja, antes daquele resultado descritivo, ela consegue, através de análise preditiva, e aqui começa um uso de modelagem estatística, além de ferramentas de tecnologia, né? Para se conseguir esse nível. E nesse nível, nesse patamar preditivo, o negócio começa a funcionar e rodar com previsibilidade, né? Com visão de futuro. Não aquilo, é previsibilidade, né? A realização é algo que geralmente acontece e serve para retroalimentar essa inteligência, né? Aumentar essa precisão dessa disciplina preditiva. Disciplina preditiva, mais uma vez, aqui começa um uso mais intensivo de matemática aplicada, né? De estatística, o estatístico entra aqui. Então, para dar um exemplo prático do preditivo, porque o preditivo a gente está olhando aqui é o nível intermediário, né? Da evolução. Se
Só que assim, grande parte das empresas está no descritivo ainda. A grande maioria, né? Pensando em massa. Agora, é certo dizer que a empresa evolui? Não sei, eu penso que não, porque dentro de uma organização, né, na complexidade que uma organização tem, existem algumas áreas que têm uma demanda maior por análise e dependem mais disso, né? Isso influencia o seu resultado. E outras áreas não. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma área que é a área responsável por prever fraude, né? Ou seja, ela é uma área, a empresa já perdeu tanto dinheiro com fraudes, né, aplicadas sobre a empresa, que ela cria uma área chamada área de prevenção à fraude. Então, essa área de prevenção à fraude é uma área clássica que precisa estar nesse terceiro degrau aqui. Então, ela só consegue evitar novos casos de fraude se ela fizer bom uso, tiver exatamente aqui, fizer bom uso da análise preditiva, ou seja, uma nova adesão, no momento de uma nova solicitação de serviço, de um pedido de empréstimo, nesse momento ela consegue prever se aquele indivíduo tem um risco alto de se tornar um fraudador, ou seja, trazer prejuízo para a empresa, né? Então, o que eu estou dizendo aqui dentro de uma organização, a gente não pode fazer uma relação de 1 para 1 com essa escalada. Então, dentro de uma mesma companhia, a gente pode ter áreas que estejam no nível descritivo e outras áreas que estejam no nível preditivo. Existem também empresas que não têm condição de fazer isso de forma interna e acabam usando empresas terceiras com essa inteligência. Então, aquela empresa que não tem condição de ter um estatístico e não tem informação estruturada para fazer uma análise preventiva, ela acaba recorrendo a informações de risco que são fornecidas por empresas externas. Então, tem aí uma balança, né, para se considerar em relação ao investimento interno para se ter isso e o ganho versus essa aquisição de informação externa. Bom, seguindo, o quarto estágio, né, da evolução da escalada analítica, o quarto é a prescritiva, né? A prescritiva é um tipo diferente. Ela significa que uma vez que eu tenha uma meta, um objetivo, ou persiga um determinado resultado, eu consigo usar dessa técnica analítica prescritiva para saber o que eu preciso fazer. Então, eu preciso investir mais, por exemplo, no anúncio da linha branca, se eu sou um varejo, né? Venda de produtos da linha branca, geladeira, máquina de lavar, eu preciso, se eu fizer, para eu alcançar um determinado resultado, é mais eficaz eu anunciar na televisão ou fazer um marketing direto e uma campanha de marketing direto? Ou seja, aonde eu coloco o meu dinheiro e o que eu faço para ter um resultado mais próximo daquilo que eu quero, né? Ou seja, e quais produtos e de que forma, né? Como é que eu sou mais efetivo? Então, o prescritivo ele chega basicamente como se fosse na especificação daquilo que devem ser as ações para se alcançar um determinado objetivo. E isso tudo não do modo empírico, né? A gente está falando aqui de forma sistemática, de forma automática, usando os recursos de tecnologia e análise para chegar nessas ações, né? Se a gente isolar isso aqui e dizer, 40 anos atrás, talvez as pessoas com experiência nos seus respectivos ramos já fizessem, né? Como sempre fizeram.
de forma intuitiva, de forma empírica, né? Pela própria experiência, né? Só que, fazendo um paralelo rápido, por que isso aqui vem como uma evolução disso, né? Porque, de fato, apesar disso ser feito no passado, essas decisões serem tomadas no passado, sem base em dados e esse tipo de... Na disciplina analítica, é um outro tipo de risco, né? Era um outro tipo de risco e não se tinha também uma condição de avaliar se, bom, aquilo deu certo, mas deu certo gastando menos dinheiro possível, da forma mais eficiente, ou deu certo, poderia ter dado mais, né? Então, essas margens de melhoria no passado também não eram claras. Hoje em dia, com esse tipo de técnica analítica, você consegue entender a efetividade, consegue trabalhar para ser o mais eficiente, o mais eficaz possível nas ações. Porque você consegue, depois que as ações são feitas, você consegue medir os resultados, retroalimentar essa inteligência e melhorar essa inteligência, e melhorando essa inteligência de forma cíclica. Então, se essa inteligência faz vender mais, a tendência é que isso aqui entre num ciclo virtuoso de que a inteligência seja cada vez maior e se venda cada vez mais, com uma única ressalva, né? Isolando somente essas variáveis. Tem outros fatores, no exemplo de vendas, tem outros fatores que influenciam, né? E aqui eu só estou isolando nessa variável para dar um exemplo, né? E, por fim, mais acima, como último estágio dessa escalada, a gente tem análise cognitiva, ou seja, a gente tem recursos tecnológicos com inteligência embarcada que elas conseguem substituir parte do que nós, seres humaninhos, fazemos por conta da nossa cognição, certo? Então, um exemplo prático aqui se antes eu precisava de uma pessoa para atender um telefone, ouvir uma dúvida e responder essa dúvida, agora eu posso ter um algoritmo, uma engenharia que junta a inteligência de dados com tecnologia, que é capaz de substituir, né, o ser humano nesse aspecto. A gente, aí, uma opinião bem pessoal, a gente está engatinhando ainda no que se refere à inteligência cognitiva. Apesar de a gente ver muita coisa por aí, até escuta de substituir o ser humano em parte das atividades. Aquilo, no meu entendimento, aquilo que é atividade muito braçal, né, muito repetitiva e de baixa complexidade, isso tudo, sem dúvida nenhuma, as empresas têm oportunidades de já resolver, né? Já temos ferramenta e recursos disponíveis para isso, né? Só que quando a gente sai um pouco dessa camada e começa a aumentar a complexidade, né, da necessidade, os recursos ainda eles estão no estágio bem inicial. A gente pode perceber, eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma assistente daquela Alexa, que você conversa com ela, é da Amazon, né? E bastante gente tem. Eu faço testes direto e ela não responde uma série de questões. Então você conversa e ela entende e te responde o que você quer com bastante dificuldade. Ou seja, você não consegue variar muito, né? Da mesma forma que você varia entre dois seres humanos, você pode variar a comunicação de diversas formas, que o entendimento acaba acontecendo. Pode até ser uma interpretação errada, mas é muito mais fácil, né? É muito mais difícil preparar a máquina, preparar o algoritmo para todas as variações, né? Então, eu acho que nesse aspecto, lógico, as empresas olham isso como uma oportunidade, porque é aqui
que está de forma mais prática a oportunidade de reduzir despesas, reduzir pessoal ou deixar de fazer trabalhos repetitivos e manuais para mudar o tipo de trabalho, né? A ideia, em tese, a tecnologia substitui os trabalhos manuais, libera os seres humanos para trabalhos mais complexos e que agregam maior valor, né? É isso. Bom, aqui a gente deu um mergulho, então, no que é a escalada analítica que boa parte das empresas, principalmente as grandes, estão buscando quando a gente fala de uso de dados ligado à orientação do negócio baseado em dados, né? Isso aqui conecta um pouco com o sentido estratégico que começa a se dar para dados, né? Um pouco baseado aí nessa escalada.